Nesse momento aqui do Éden, da criação, ele não tinha recebido os 300 e tantos ordenanças e mandamentos da lei de Moisés. Ele tinha recebido uma sozinha. Versículo 9 diz assim: O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois ele vai falar no versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Isso é como você entrar no Ceasa, lá em São Paulo, e alguém falar para você: olha, você pode comer qualquer coisa aqui, fruta, verdura, legume, o que você quiser. Todos os vegetais, raízes, frutos, pode comer de tudo. Olha, você levaria um bom tempo para experimentar uma daquelas coisas, ou cada uma daquelas coisas, porque Ceasa de São Paulo tem uma variedade impressionante. Tem tudo que você imaginar, tem ali, né? E no Jardim do Éden tinha mais. Era muito mais abundante, muito mais variedade, maior variedade do que teria em qualquer Ceasa ou qualquer mercado moderno hoje. E, no entanto, ele fala da árvore do conhecimento, de toda a árvore do jardim, versículo 16, comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma. Não era difícil. Ele podia comer da árvore da vida, não é? Não foi proibido ele comer da árvore da vida. Mas essa foi proibida de comer. E, no entanto, aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele não fez para si mesmo. O que é que Deus tinha mandado ele fazer? Isso está no versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Interessante aqui. Lavrar, a gente sabe. Então, ele tinha que lavrar o jardim do Éden. O trabalho, Deus deu ao homem. O trabalho não foi amaldiçoado quando Deus criou o homem. Depois o trabalho dele daria cardos e espinhos, né? Depois da queda. Mas antes, era para ele trabalhar. Trabalho é uma coisa que Deus deu ao homem trabalhar. Não mudou isso até hoje. É que hoje está muito mais difícil trabalhar. Mas Deus deu ao homem, a Adão, lavrar a terra. Essa seria a sua profissão, agricultor. Porém, a outra palavrinha, outro verbo aqui é importantíssimo. O lavrar e o guardar. Guardar. Esse guardar aqui é no sentido de proteger o jardim. E com isso a gente pode deduzir que Adão sabia que haveriam perigos. E realmente havia pelo menos um já. Que era ele desobedecer a Deus e comer do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no jardim. Ele tinha que guardar o jardim e guardar para que ele e Eva não comessem dessa árvore. Não foi ele feito protetor de sua esposa, de sua mulher? Sim. E não foi ele feito guardião do jardim? Tipo assim, aqui essa parte do jardim é pomar do dono. Ninguém põe a mão. Veja só. E quando entra depois, nós vamos ver isso no capítulo 3, entra aquele ser estranho, oferecendo para a mulher o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cadê Adão? Onde é que estava Adão? Que deveria estar guardando o jardim, em especial aquela árvore, para nem ele nem Eva comerem dela. Então, ali ele falha. Ele vai falhar no capítulo 3, nós vamos ver isso. No único mandamento que Deus deu. No único. Tem gente que fala assim, mas é tão difícil obedecer a Deus. Pois é, mas lá foi dado um só. Um só mandamento. E o que ele fez? Arruinou toda a criação por não fazer o que Deus... E não guardar, não ser vigilante. Isso é uma lição para nós também. Nós costumamos nos guardar para Deus? Jovens que estão me ouvindo agora, vocês estão se guardando? Se guardando para aquela que vai ser sua esposa ou para aquele que vai ser seu esposo? Ou vocês estão deixando qualquer insinuação do diabo soprar nos ouvidos de vocês? Não é tão proibido assim, não é tão ruim assim, né? É muito importante lembrar disso. Agora, quando ele fala de guardar, então, era sério. E aqui começa... Imagine
um torneio com várias provas. Assim é a história do homem. Deus provou o homem de diversas maneiras, e agora ele vai provar o homem aqui na inocência. O homem inocente é provado e cai. Depois Deus vai provar o homem na consciência, porque ele vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e virá consciência para ele. E o que acontece com ele na consciência? Ele cai. Depois Deus vai provar de outras maneiras, vai provar o homem no governo, dando um governo para um homem ter poder sobre o outro homem, sobre o seu semelhante, ele cai. E Deus vai provar o homem todo o tempo, até chegar num ponto em que ele diz um basta, e envia o seu filho ao mundo para salvar o homem. Era tipo o homem estava dentro de um espaço em que não pode ir por ali, ele ia. Não pode ir por ali, ele ia. Não pode ir por ali. Então, peraí, então você não funciona. Sozinho você não vai conseguir. Aí Deus mandou o seu filho para morrer, para pagar pelo pecado do homem, para sofrer a penalidade da desobediência de todos os que viveram desde Adão. Quando a gente pensa que Cristo morreu, nós sempre pensamos de 2000 anos para cá, né, para os que vieram depois dele, não. Ele morreu na cruz por todos os salvos de todas as eras. Morreu para tirar o pecado do mundo e morreu para levar os pecados dos que iriam crer nele. Antes de Cristo, aqueles que creram que Deus iria prover um sacrifício para o pecador. Depois de Cristo, nós que cremos que Deus já proveu esse sacrifício para nos salvar.